Seja muito bem-vindo em mais um episódio do Papo de Impacto. Se você ainda não é inscrito no canal, curta, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que todo empreendedor que passar por aqui vai deixar um insight poderoso para você que empreende ou deseja empreender. Então fique ligado. E hoje temos aqui conosco um grande parceiro com um currículo espetacular. Ele é CEO da Direciona Contábil e fundador do Auto Business Club. Contador, mentor de empresários e referência em gestão inteligente, vem se destacando por transformar números em estratégia, decisões práticas e crescimento real. Além de ser fundador do Auto Business Club, um clube de negócios que faz parte da Mentor League Society, hoje o maior ecossistema de educação empresarial do Brasil, liderado por Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel J. Seja muito bem-vindo, meu amigo, parceiro, sócio, Rodrigo Leite. Obrigado. Para mim é um enorme prazer estar aqui. Te admiro muito, você sabe disso. Muito legal esse bate-papo de hoje. O Rodrigo tem muito a contribuir com todos nós empresários. Eu também tenho uma admiração enorme pelo Rodrigo. Até vou contar vou iniciar contando uma pequena passagem que eu tive com o Rodrigo, ainda sem a gente ter muita amizade, né? O Rodrigo me procurou numa das viagens que a gente estava fazendo de mentoria. E eu falo que Deus costuma falar com a gente em pequenos casos. E o Rodrigo foi em um desses casos para que eu pudesse também tomar uma decisão e virar mentor. Onde foi marcante, né? A segunda pessoa que me procura falando que Deus falou com ela a meu respeito, dizendo que eu ainda cresceria mais e mais e que eu precisava transbordar isso para as pessoas. Então, mexeu muito comigo. Gratidão, porque foi mais um impulsionamento que eu precisava para a minha vida, para que eu pudesse tomar essa decisão. Então, gratidão aqui, presencialmente, ao vivo aqui para todos do Papo de Impacto. Foi muito importante esse direcionamento aquele dia, essa conversa, não só comigo, mas com a minha esposa também. Então, fica aqui a minha gratidão. Imagina. Para mim foi um prazer esse dia, porque eu acho que as pessoas esquecem que muitas vezes a gente tem que conversar mais com o coração do que com o olhar. E quando eu te conheci, eu tinha ouvido falar de você, mas eu não tinha a minha experiência com você. E a partir dali, eu vi você teve um entendimento durante a sua equipe num momento muito genuíno de valorização de pessoas. E via no seu olhar a energia que você tinha, a alegria de poder transbordar para os seus. E aí eu fui pro meu quarto, entrar em oração, falei, Deus, o que o Senhor tem na vida do Fabinho? E ele falou para mim, olha, o Fabinho precisa cuidar da imagem e ele vai transbordar na vida de muita gente. Ele acha que ele é grande. Ele ainda nem viu aonde eu vou levá-lo. Ainda falei para você, você está só no primeiro degrau. E aí eu chamei você e sua esposa, porque a gente entende que a base da família, querendo ou não, é a esposa. A minha esposa fala que não é por trás de um grande homem existe uma grande mulher, mas sim ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E sua esposa, depois a gente passou a conversar por WhatsApp, uma mulher fantástica. E você está vendo todo o resultado que você está tendo, cada dia crescendo mais. E agora com o seu clube, eu vejo, até tive a graça de receber um aluno seu que veio e escreveu como um sócio, Sandro. Um grande abraço, Sandro, que está muito feliz em participar. Então, que é o início de algo que vai ser gigantesco, tenho certeza disso. Muito bacana. Agora vamos começar esse bate-papo, né? A gente só queria contar um pouquinho dessa história, que para mim foi muito importante. Me conta um pouquinho, quem é o Rodrigo? Quem é o Rodrigo Leite? Rodrigo Leite é um cristão, acho que qualquer coisa na minha vida começa em Deus. Eu acordo já pedindo a graça para o Espírito Santo. Pai de 4 filhos, casado com a mulher mais brava desse mundo, manda em mim 24 horas por dia e muito feliz, apaixonado pelo que eu faço, eu sou contador, nunca me imaginei fazer outra coisa, mas nesse ano de 2025 foi me apresentado ser mentor. Então, acho que, resumidamente, esse é o Rodrigo. E como é que você entrou na área contábil? Na área contábil, eu só fiz isso. Com 12 anos de idade, eu não passei no pré-vestibulinho.
E eu achava um absurdo meu pai ter que pagar a escola para mim. Porque ninguém em casa, a gente é uma de família muito pobre. E meu pai nunca teve condição de colocar a gente em colégio particular. E aí você sempre tinha a oportunidade de passar num colégio técnico. E eu avancei um ano a mais. Sempre fui um aluno muito aplicado. E eu, com 12 anos, eu já podia estar no primeiro colegial. E aconteceu que eu não passei. E aquilo para mim foi uma coisa absurda não passar, né? Mas eu fui trabalhar. Aí fui procurar emprego, comecei como office boy no escritório de contabilidade e a partir dali eu me apaixonei. Comecei como office boy, então tenho muito orgulho de dizer isso. Na época eu fazia trajeto para ir em cliente e a gente recebia passe em cada cliente. Ali eu já tinha uma questão empreendedora, que eu falava para eles, mas tem problema se eu usar o passe para mim? Não, nenhum problema. Você ganha pela rota que a gente faz. Então eu já trocava passe por salgado. Então sempre a gente fazia negociações ali. Mas comecei como office boy de escritório. E aí você foi passando pelos departamentos, como é que foi essa trajetória até empreender? Até ter o seu escritório, montar seu escritório? Eu olhava o escritório de contabilidade como algo muito limitante. Então, para mim, era só um meio de sobrevida. Então, muito pequeno, clientes muito complicados, e eu sempre tive dentro de mim algo, quero trabalhar para empresas grandes. E eu consegui isso com 18 anos. Fui para uma empresa muito grande, me tornei gerente muito fácil, mas sempre dentro da área de contabilidade. Só depois, com 30 anos, 29 para 30 anos, que eu vi quanto eu ganhava na empresa e quanto eu poderia ganhar tendo um escritório de contabilidade. Então, para eu trabalhar para pequeno, não adianta nada eu ter um selo no peito, represento tal instituto, tal companhia, tal empresa, e na verdade você não ganha dinheiro. E aí eu mudei a minha carreira. Então, a Fabiana, que me incentivou muito, e aí eu procurei uma amiga na época de formação contábil, que nós havíamos nos formado juntos, que ela estava passando por um problema no escritório dela. E eu falei, olha, força de trabalho eu tenho. Então, você aceita ser sócia? Ela aceitou. E ali eu comecei. E aí a nossa sociedade durou muito pouco tempo, porque nós éramos muito diferentes. Eu era uma pessoa muito mais... Quanto tempo faz que você entrou na 17 anos. Já faz 17 anos? Mas daí eu fiquei só 2 anos com ela e aí eu abri a Direciona sozinho. E aí eu fiquei com o escritório sozinho. E aí já estou 15 anos com o escritório. Legal. E quais foram os maiores desafios que você encontrou nessa jornada sozinho? O que você... ou o maior desafio que você tem até pensado, será que eu sigo? Será que eu não sigo? Será que eu vou para frente? Porque eu sempre fui a pessoa de bastidor. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu não gostava de se comunicar com ninguém, de conversar. Vender, para mim, eu vou ser muito honesto, eu só entendi que é possível o escritório de contabilidade vender em 2025. Depois de 31 anos na área de contabilidade, vai entender isso. Foi um paradigma porque eu entendia que a venda dentro do escritório estava muito ligada à prostituição. Imagina isso. E o Johnny quebrou essa crença na minha cabeça. Ele falou, não, a venda acontece em qualquer tipo de negócio, porque para mim só existia a indicação. Então, a gente não poderia nunca oferecer nosso trabalho para alguém. Então, e essa minha sócia do primeiro escritório era uma exímia vendedora. Ela era muito boa. Não era boa tecnicamente, mas era uma excelente vendedora. E eu tinha técnica. Então, eu falo para ela, hoje ela deve estar muito arrependida, porque eu sou 10 vezes maior que ela. Porque o nosso casamento era o melhor casamento. Era o melhor. Porque eu não gostava de atender cliente. Era complementar. Exatamente. Eu não gostava de falar com o cliente. Eu nunca seria o rosto do escritório. E a gente teria uma vida. Ela teria o estrelismo dela, que é o que ela gostava. Atender, só falar, fazer palestrinha, ótimo. E eu entregava todo. Tanto que quando eu peguei o escritório, ela estava com 3 anos de contabilidade atrasado. Em 8 meses eu zerei os 3 anos. Mesmo entrando cliente, porque ela tinha na gaveta dela mais de 50 contratos para entrar. E eu cuidei de tudo que ela tinha, mais os 50 que entrou. Mas eu vejo que quando eu fiquei sozinho, falei, como é que eu vou vender? Como é que eu vou crescer? E acho que esse foi uma coisa que, para mim, foi sempre o mais difícil. Então, sempre eu usei muito da fé
para que Deus enviasse os clientes. Porque hoje eu consigo ter comunicação, Hoje você consegue vender, entender que é a exatamente. importância de vendas, né? Muito, sou fã do JP, você sabe disso. Acho um menino que inspira. Não é porque é mais jovem que você, não há ter como inspiração. Acho que ele e forcei ele a montar um produto para entregar para a gente, para ter facilidade de processo dentro de venda, dentro do escritório de contabilidade. Ele terminou, mandou para mim validar. Só está faltando assinar o contrato para iniciar. Mas acho que foi o meu maior problema dentro do escritório. Cara, acho que né, eu tô em volta de mais de 1.000 contadores, né? Somando os grupos que eu faço parte, dos mentores, né? Que eu percorro aí, né? Da área contábil, né? Desde o Rogério Fameli, o Pedro Neri, o Johnny, né? Já tive no grupo do Anderson Hernandes, do Robson Cavalcante. Então, todos eles são grandes players do mercado contábil. E eu falo que acho que o grande entendimento que eu tive lá atrás, e hoje a gente tem esse produto ajudando outros contadores, do contador entender, acho que eu falo assim, não é só o contador, mas eu falo como principalmente os profissionais liberais, dentista, médico, engenheiro, fisioterapeuta, arquiteto, a sua grande maioria não performa. Não tem uma empresa de grande performance, não tem uma empresa de grande performance porque eles são excelentes tecnicamente. Naquilo que eles se propuseram, eles se formaram na faculdade. Só que eles não entenderam o negócio. Só que para você ser excelente e as pessoas te conhecerem, você precisa vender. Aí entra todas as frases que a gente conhece do nosso mentor, né? O mais conhecido vence o melhor, e aí você precisa vender. E hoje é uma das grandes estratégias que eu uso hoje, até dentro da nossa mentoria. Existem 4 pilares empresariais, sendo que o primeiro é o fundamental, marketing e vendas. Porque se eu não tiver cliente, nada existe, a IFN não existe. Se eu não colocar cliente para dentro, nada existe, né? Então, marketing e vendas, aí depois... eu não estou falando da parte estrutural, processo, tecnologia, tem várias coisas que depois... pessoas, né? E aí, marketing e vendas, gestão financeira, gestão de pessoas e tributária, para mim, são os 4 pilares. Dentro da questão de gestão de pessoas, processo, tecnologia, acho que envolve aqui, que aí é os pilares de gestão de pessoas que a gente fala, né? Processos, pessoas e tecnologia. Então, lá atrás, foi onde eu entendi o jogo, 2018, quando eu assumi a empresa, de que, cara, se eu ficasse preso analisando o balanço, fazendo o fechamento financeiro do meu negócio, ou seja, a parte operacional, o meu negócio não ia crescer. E lá atrás eu sempre tive um tino comercial, sempre fui, dos outros negócios que eu tive, eu sempre tive essa visão comercial, e isso já me diferenciava de 95% dos outros contadores. De entender que, assim, é o que você falou, o escritório de contabilidade sempre foi aquele negocinho muito tradicional. Né? Veio do meu pai dessa forma. Existem muitos escritórios ainda que continuam nesse formato, daquele tradicionalismo. Vou esperar algum cliente me indicar e tudo mais. Então, não tem um projeto, um processo de indicação interna dos clientes. Não tem um marketing dentro do Instagram. Não participa de grupos de network, que é um desses grupos que a gente participa de mentoria, que eu falo hoje que é um dos CAC um dos menores CACs que tem, são esses grupos de network, onde você tem conteúdo, só que você tem o network, fazer negócios. E eu falo que não é só... não é só o ROI tangível, que o ROI tangível ele é fácil de mensurar. Rodrigo consome um produto meu, eu consumo um produto do Rodrigo, e do fulano, então isso fica muito fácil de ser palpável. Mas o intangível... Cara, ele é sensacional, porque a gente está aqui 2 contadores, né? Um falando com o outro, trocando experiências. A gente está no meio de outros contadores. Isso para mim é o mais... Porque eu sempre vou pegar um insight seu, o insight do outro colega, do outro, dos caras que também estão performando melhor do que eu. Falo, cara, o que você está fazendo nessa parte comercial? O que você está fazendo aqui de processo? Que tecnologia que você está usando para cá? Então, cara, isso para mim... Meu time fica até de cabeça em pé quando eu vou para um encontro, eu volto. Cara, eu tenho pelo menos 3 ações, eu sou muito executor. E isso, cara, faz total diferença. Mas assim, a cabeça, né, o que você falou, estou com 15 anos, em 2025 eu entendi o poder das vendas e que eu precisava ser mais ativo nesse sentido. Talvez a única diferença, né, que é o que a gente fica brincando, né? Vocês aqui são
uma máquina de vendas. Não, ainda não chegou nem perto de onde falta acertar a veia de alguns pontos. Mas talvez a cabeça minha lá atrás tenha entendido o jogo. Falou, cara, eu preciso fazer o negócio crescer. E aí, até o Laio, que está aqui nos acompanhando, que é do meu time, pessoal, eu falo que toda palestra que eu faço aqui do meu time, eu falo, cara, a única promessa que eu tenho para você é que a empresa vai continuar crescendo. É a única promessa que eu faço. Porque o meu tempo é totalmente dedicado a fazer com que o negócio cresça. Totalmente dedicado. O que está vindo pela frente? O que a gente vai fazer? Qual que é o próximo passo? Quais são os serviços que os clientes mais estão pedindo, que a gente possa fazer uma parceria ou a gente trazer para dentro do negócio. Então, a nossa cabeça tem que ficar, cara, 100% ligado nisso. Eu acho que a única diferença é que alguns contadores que talvez vieram dessa era mais tradicional, às vezes, hoje em dia, demoram, ou muitos não entenderam, que é o que a gente estava falando, então aí acabam ficando reclamando das pessoas que estão crescendo, né? Igual o nosso mentor toma muita pedrada e vários outros que crescem tomam pedrada. Em vez de buscar fazer fazer o diferente, né? Fazer o marketing, porque o nosso órgão regulamentador ele permite. Só que você precisa fazer, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, a mentalidade. Não só dos contadores, mas como eu falei, de todos os profissionais liberais, até de outros empresários de comércio em geral. Entender que é vendas. Só tem três formas de botar dinheiro na empresa. Ou você pega emprestado, ou é doado, ou você vai vender. Não tem outro caminho. O melhor caminho é vender, não tem jeito. Cara, e qual foi qual foi o maior erro da sua carreira? Que também, normalmente no maior erro a gente tira o maior aprendizado. Então, o maior erro sempre é confiar nas pessoas. Mas eu nunca tiro aprendizado. Porque eu trabalho minha vida sempre como protegido de Deus. Então, eu entendo que o que o outro faz de mal contra você diz mais sobre ele do que sobre você. Se esse mal mudar quem você é, significa que essa pessoa ganhou. Então, eu já fui traído várias vezes. Não foi uma, não foi duas, foram 10. E eu vejo, às vezes, a mesma traição que eu tive acontecer novamente. Mas eu não paro, eu deixo ir até ser traído. Porque eu sei que, de alguma forma, Deus está cuidando. Porque as pessoas que... tem uma frase que as pessoas falam muito sobre mim. Como que você ainda está de pé? De tanta burdoada que eu já tomei na vida, porque eu vejo que quando a gente age reto... Quais burdoadas? Por exemplo, traição sobre cliente, pessoas que derrubaram a minha índole, mentiram sobre quem eu era, que me expulsaram de lugares onde eu era... todo mundo me amava. Então, são situações que você não entende, porque a gente vive hoje num mundo que as pessoas não conseguem aplaudir o outro. Para mim, é uma alegria ver você crescer. É uma alegria ver tantos sócios dentro, Ney Pinheiro também, uma pessoa maravilhosa, entre tantos outros sócios, se desenvolver. Cada um que entrava na MLS, né, nos nossos clubes que estão sendo credenciados na liga, para mim é uma alegria, não um concorrente. As pessoas esquecem que o mundo é gigantesco. Tem clientes para você, tem clientes para mim. Se você está conseguindo desenvolver, eu tenho que aplaudir você e aprender com você, me aproximar de você. Então, eu não deixo isso acontecer comigo nunca. Então, eu falo lá, eu não desisto, então por isso que eu sou imparável. Então, aquilo é uma lição que eu nunca peguei. Talvez um dia, porque eu entendo que isso vai fechar o meu coração. Vai mudar, porque eu sou muito mais emoção do que razão. Às vezes parece que eu tenho mais razão, mas eu sou muito mais coração. Sou a pessoa que vou sentar, vou chorar com você, vou entender. Sou a pessoa que você perguntar, Rodrigo, eu preciso resolver um problema, ou não interessa qual é, eu vou fazer que nem o filme lá do contador. É no meu carro ou no seu. Se a gente tem uma amizade, eu entendo que eu tenho que te ajudar. Então, o que eu mais me ferrei, e me ferro ainda. Faz pouco tempo eu tomei uma burdoada que eu nunca imaginei tomar de uma pessoa que era muito próxima a mim. O que eu vou fazer? Pode compartilhar? Não dá. Mas, porque assim, você não espera nunca que a pessoa que você chama a ser sua sócia, estar com você, partilhar tudo isso, essa pessoa do nada vira contra você e quer dominar você. E pior do que isso, essa pessoa tenta manipular as outras pessoas dizendo que você é um mau caráter. E aí eu falo, nada melhor do que o tempo.
que tinha uma pessoa muito ligada, tanto a mim quanto a ele, e eu falei para ela, o tempo vai mostrar quem tem razão. Se você aceitar ficar comigo, o tempo vai mostrar se eu ou ele tinha razão. E o tempo está demonstrando que tudo que ele falou que eu faria, eu não fiz. E por mais que aparecesse oportunidades para que eu fizesse o que ele falou que eu ia fazer, eu falei, não, estou fazendo diferente. Porque senão, ele ganhou, a pessoa ganhou, ela mudou você. Isso eu espero nunca acontecer. A gente não pode dizer nunca vai acontecer, mas eu espero que nunca aconteça. Muito bacana. São histórias desafiadoras. E você já teve, cara, eu já passei por isso aqui. Para mim acho que foi um dos grandes desafios, acho que o maior desafio, da forma como eu assumi a empresa, né, naquele momento, em 2018. Você já passou dentro da empresa por alguma crise financeira, ou o Rodrigo, ou a empresa, ou muitas das vezes a pessoa física se mistura com a pessoa jurídica, então tem que ajudar, então acaba não ficando legal nem na pessoa física, nem na jurídica. Nessa trajetória, você já teve alguma crise financeira? E se sim, como é que você saiu dela, né? Porque hoje você é um cara de sucesso, com resultado. Eu nunca entrei numa crise. Porque isso é um dos grandes problemas das empresas, né, brasileiras. Então, essa má administração financeira. Então, é sempre importante, se alguém passou por isso, de como saiu, né? Mas é que eu nunca passei, porque eu nunca dei um passo maior que minha perna, não sei se eu tivesse certeza do que eu poderia executar. Vou dar o exemplo do último agora. Eu saí de um escritório que era meu, de 100 metros quadrados, fui para um de 450 alugado, muito mais alto, não sendo possível a receita do mês pagar por aquele escritório, mas dentro do coração Deus falava, existem seus sonhos, mas existem os meus sonhos. E aí que eu falo que é a hora de você testar a sua fé e a quem você é. E eu falei ainda pro meu time isso ontem, porque quando eu mudo para essa casa, o aluguel era muito alto, assim, absurdamente alto. E aí eu recebi uma ligação de uma rede de motel que queria fazer trabalho comigo. E eu, na hora, não, nada contra quem trabalha, pelo amor de Deus, mas eu me digo cristão, 100% cristão. Como que a minha consciência ficaria eu fazendo contabilidade para um empresário que mexe com algo que é contrário à minha fé? Eu não aceitei. Muito chorando, não vou mentir para você não. Eu falei, Deus, você sabe, daqui 17 dias começa a vencer, o dinheiro não dura tanto tempo, mas Deus sabe de todas as dores e obviamente entrou um contrato muito grande ali e deu para zerar as contas. E eu também nunca dei, eu acho que a gente tem que entender o lugar que nós estamos, quem você é e a situação financeira que você tem. Então não adianta nada um negócio não está girando. Você vem, coloca dinheiro. Está colocando por quê? Qual é a mudança que vai estar acontecendo ou você está vivenciando que, de fato, aquela não vai ser a última vez que você está colocando dinheiro? Erro número 1 das pessoas. Segundo, você está no seu andar, então você tem ali uma renda suficientemente que dá para você sair comer fora 4, porque você está indo 10 porque você arrumou um amigo mais rico que você, e aí ele está indo para restaurante que você nem tem condições de pagar. Então, eu acho que eu sempre segui caminhos seguros, mas já fui muito arrojado, mas tendo a certeza que eu ia executar. Então, até agora, eu não caí. Todas as vezes quando eu entrei no Fire, por exemplo, no clube que a gente iniciou junto, eu lembro que era R$84 mil na época para fazer parte do clube de negócio. Eu não tinha esse dinheiro quando eu entrei, mas eu senti dentro do meu coração que daria certo. O que eu fiz? Entrei. Eu tive que começar a vender. O Johnny me deu uma estrutura do que fazer, em 17 dias eu paguei. Fiz tudo o que ele me pediu. Então, eu vejo que é você calcular o tamanho do seu passo e ter certeza da execução. O que as pessoas não têm hoje, sonham. Sonhar é muito bom, mas o sonho ele tem que ter uma linha de concretização. As pessoas não fazem isso. Elas só sonham. Elas não querem a execução, não planejam a execução para se chegar no sonho. Cara, isso é muito importante porque são poucas empresas que têm que tem um gestor com uma mentalidade, principalmente uma mentalidade, uma administração financeira, como você colocou, 70% das empresas elas quebram, se não me engano, 85% das empresas, conforme o Sebrae, em 2 anos elas quebram e 70% elas quebram por falta de administração financeira.
E isso é um número muito grande, né? E 70% a gente, como contador, a gente sabe que a grande maioria, no final das contas, acaba aumentando o seu faturamento e acha que isso é lucro e acaba aumentando a sua despesa da sua pessoa física, a sua despesa da empresa, para sanar o ego, entre outras coisas, e depois que há uma queda de faturamento, isso acaba não diminuindo o gasto, né? Porque aí já não tem, já fez a despesa, né? Já fez o gasto mensal e as empresas acabam quebrando. Então, assim, é de muito sucesso, né? Vamos falar assim, como é que é a palavra? Não é orgulho, mas assim, é admirável, né? Você ter esse controle, essa administração financeira, né? Desde o início, não ter passado por isso. Uma empresa de tanto tempo. Se a gente que é contador não tiver isso, Fabinho, Exato. quem que vai ter? Exatamente. Porque eu falo, não adianta a gente ensinar aquilo que a gente não faz. Então, se eu não for exemplo dentro do que eu faço, exatamente. Então nem a minha voz ecoa. Se você não faz, o seu aluno nem presta atenção no que você está falando. Você não vive. Exatamente. Eu falo exatamente isso. E é o que a gente vende para eles, né? Sim. É o que a gente precisa fazer isso para dentro do nosso negócio, para poder ajudá-los eles a fazerem a mesma coisa, né? E é fundamental. Para mim, como eu falei, é o segundo pilar mais importante dentro dentro de uma gestão empresarial, é a gestão financeira. Muito bacana. Cara, eu conheço você desde do início do Fire. Eu já vi um outro Rodrigo, né? A gente está vendo um outro Rodrigo agora do que aquele Rodrigo que entrou no Fire Club, que já você vai fazer 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você fez 1 ano e meio que está no Fire. Cara, o que foi a virada de chave? Tanto na sua vida pessoal quanto profissional. A pessoal você tá vendo aí, Rodrigo, aí todo esticado, todo lindão e tal. Tirou a roupa e eu falo que eu pareço Frankenstein, cheio de plástico. Mas bora lá. E profissional, porque você mudou completamente. Mentalidade, mudou a forma de se vestir, a forma de agir. O que você acredita que foi a virada de chave e o quanto isso impulsionou na sua vida e nos seus negócios? Tem uma coisa que o comercial entrega pra gente extremamente importante. Eu falo assim, todo mundo devia fazer mais imersões comerciais. Parece que é mais do mesmo, mas sempre você tira um insight diferente. E tem uma coisa que vocês falam muito bem, que precisamos investir em nós mesmos, no que a gente acredita para potencializar e multiplicar o que você sabe. E eu conheci o Johnny em julho de 2024, e eu já estava ali, já estava passando por uma mudança estética, então eu já vinha ali trabalhando a estética, eu já tinha perdido já algum peso, não tanto como agora. E aí, quando eu vou nessa imersão com o Johnny, e eu tenho que me dar meu mérito porque eu estudo bastante. Eu leio mais de 50 livros por ano sobre a nossa área. Então, eu estudo muito sobre contabilidade, sobre números, sobre processos. Então, eu sou muito bom no que eu faço. Eu sei fazer isso. Se eu precisar trocar uma lâmpada, eu não consigo. Que é só desrosquear, eu me perco para tomar um choque. Somos dois. Mas contador, é difícil encontrar um melhor do que eu. Não vou mentir. Nunca encontrei, porque eu trabalho muito para isso. E aí, quando você vai numa imersão, que o Johnny vira e fala, enquanto você está aí sentado, achando melhor do que eu, ou mais inteligente do que eu já sou milionário. Eu falei, eu não sou milionário ainda. Então, aí ele fala, né? Quem não passa pelo ridículo vive o extraordinário. Porque eu conheço o Johnny numa situação de fazer o chama, que é algo que eu jamais faria, né? Gritando com as pessoas, pulando no palco, feito macaco. Hoje eu acho tudo normal, viu, gente? Hoje eu pulo também, até me vesti de chapolim no último sábado. E ele tá certo. Se a gente não quebra algumas coisas dentro da gente... E aí eu tive que quebrar, porque eu não me comunicava, eu não fazia networking. Então eu tive que quebrar muito paradigma dentro de mim. Eu não vendia, eu achava que precificação para mim era algo muito difícil de fazer, porque eu caio em qualquer história. Quando os empresários não chegam pra gente, falam, mas tá tudo muito difícil. Aí você vai, faz um honorário baixo, aí quando viu ele trocou de carro, 2 meses depois ele trocou de carro. Ou ele posta uma viagem no exterior. Aí você fala, mas não estava ruim da situação? Então eu tive que aprender tudo isso em muito pouco tempo. Então, tem 1 ano e meio. Em 5 meses eu tive que me remodelar. E eu vi as coisas dando certo.
Então eu vi que cada insight de quem vendia dava certo. Eu vi que eu mudando a minha estética dava certo. Eu vi que eu aprender a falar, porque eu fiz aula de fonoaudiologia, eu fiz aula de persuasão, eu fiz aula de técnica vocal. Ainda tem muita coisa para fazer, mas você tem que buscar trabalhar. Melhoria. Se você não melhorar, se você parar, não buscar ajuda, mas é investimento, e o retorno disso? Se eu tivesse parado mais que o dobro do faturamento hoje, com um clube de negócio, de vento em polpa, fiz 5 viagens internacionais esse ano. Então, tudo isso é resultado de ouvir pessoas que falam sobre vender. Eu acho que quando você traz essa experiência, esses dias eu estava até falando com uma sócia nossa, a Andrea, que ela desenvolveu um produto muito interessante, porque ela é nichada, ela só trabalha para médico. E ela desenvolveu um processo de venda para médico. Ela tem uma comercial muito forte hoje dentro do escritório. E os médicos estão comprando a mentoria e vendendo absurdamente mais consulta, agenda cheia. E é o que você falou, a nossa técnica é muito boa. Mas se a gente não torna ela conhecida, e a venda, ela é esse grande outdoor, eu falo. É isso. A venda o marketing é necessário dentro do comercial para fazer a validação. Extremamente necessário. Mas se você não souber vender, a pessoa não acredita na ideia. É isso aí. Porque a gente pode ser um personagem dentro de uma rede social ou você gravar muito naturalmente. Mas se quando a pessoa chegar até você, ela não encontrar a mesma pessoa que convenceu ela, porque vender contabilidade não é fácil e nem mentoria, você sabe disso, porque as pessoas não entendem o poder de um clube de negócio. A gente passou por isso, então a gente experimenta isso. Sim. Então eu falo que mudar tudo isso em pouco tempo, mas tendo resultado, eu faria tudo de novo. Por isso que eu invisto muito em mim, muito na minha estética e muito na forma como eu estou vestindo e sendo visto por todo mundo. Cara, tem uma coisa que acontece com todo mundo que cresceu. Cara, não tem nenhuma pessoa que eu conheça ou que eu tenha escutado, né? Grandes players, mentores, né? Tudo isso que a gente consome hoje para a gente melhorar a cada dia, porque eu também sou um consumidor assíduo de livros e podcasts, né? De todas essas pessoas que a gente admira, que hoje a gente também está próxima delas, né? De muitas delas. E não tem ninguém, cara, com uma história, não tem ninguém que conte uma história diferente do que eu vou te perguntar, eu quero saber de você. No caminho desse crescimento, a gente tem que abandonar muitas coisas, muitos hábitos e muitas pessoas. Como é que foi isso para você? Pessoas foi muito difícil. Muito difícil. Hábito nem tanto, porque eu sou muito disciplinado. Se eu colocar uma coisa na minha cabeça, ninguém tira dela. Então, se você me der um plano e eu falar para você que eu vou executar, você pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Então, isso para mim não foi fácil. Mas perder pessoas, por quê? O crescimento não é fácil. E o crescimento, que nem as pessoas veem você, vê FN sem funcionário, acha que você não tem problema financeiro nenhum, que a sua vida é um mar de rosa, que você chega na sua casa, vocês são um verdadeiro comercial de margarina. E não é isso a nossa vida. Nossa vida é completamente diferente e igual que o que todo mundo. Todo mundo. E essas pessoas começam a falar na nossa orelha. Você é muito grande, para que disso? Porque você está crescendo? Para que tá na rede social? O que você tem que fazer? Corta. É duro, sim, mas é preciso cortar. Porque senão vai começar, tipo... Tem o filme do Procurando Nemo, no 1, tem lá o finalzinho do filme. Eu tenho 4 filhos, então para mim o que eu mais assisti foi desenho na vida. Então os peixes puxam tudo para baixo. As pessoas são assim, ela vai te puxar e você vai afogar. Então por que você tá ficando com essa pessoa? Porque eu falo assim, e dói, porque às vezes são amigos de longa data. Eu tive que parar de conversar com uma pessoa a qual a gente era amiga há 16 anos. E ele falou para mim, se você continuar na rede social, eu vou ter que cortar a amizade com você. Eu falei, então a amizade acabou aqui. Porque a rede social traz pra gente um resultado
que a gente não consegue mensurar. Sim. Mas a gente consegue aprender, porque quantas vezes você não mudou e você teve que buscar coisas novas que o pessoal traz pra gente. Graças a Deus, tanto eu como você temos uma equipe por trás. Então, que traz o novo pra gente, a gente precisa estudar, se reinventar, se moldar para estar ali trazendo o novo dentro da rede social. Então, se a gente for parar nas críticas, é complicado. E às vezes você tem que cortar pessoas do seu ciclo de amizade que está fazendo isso. E às vezes são pessoas que a gente ama. Então eu falo, ouvir uma atenção e ouvir uma crítica, ok. Mas se a crítica for sempre a mesma crítica, quando tem um monte de gente falando para você, mentores, pessoas que você acredita, pessoas maiores do que você, porque se eu entrar num problema, eu vou vir até você que é maior do que eu. Eu não vou numa pessoa menor do que eu, que não entregou resultado. Eu vim, Fabinho, me ajuda, como eu resolvo esse problema? Esses dias eu estava com um problema sobre fazer aquisição de escritório de contabilidade. Eu liguei para o Ney. Falei, Ney, tá certo, faz dessa forma. Me deu uma aula de mentoria ali, me ajudou em todo o processo. Então, as pessoas, elas embasam. Eu prefiro embasar por cima. Eu quero sentar do seu lado, porque você é maior do que eu. Do Ney, eu não quero sentar de quem está menor do que eu. Não é momento da gente dar aula. É momento da gente aprender com pessoas. E eu tenho certeza que você é a mesma coisa. Você está sentado com pessoas maiores do que você. Porque você está aprendendo e a gente tomou agora essa questão de ser mentor, é a vida, né? Cara, isso é muito legal. E é disruptivo mesmo. Porque Cara, aconteceu comigo, com você, com todos os empresários que eu vejo que tiveram resultado, crescimento. Em algum momento a gente vai ter que abandonar pessoas, porque as pessoas não vão estar acompanhando, vão querer te puxar para baixo, te criticar, em vez de apoiar. Porque as pessoas, elas se comparam, né? Elas torcem por você até a página 2, você tá maior que elas. Até você tá maior que elas. E a partir daí, elas já não torcem mais pela gente. Isso é um fato. E uma coisa que é muito importante, gente, ainda mais a gente agora que virou mentor, cada um, o Rodrigo tem o clube dele, eu tenho o meu clube, a gente faz 2 anos que a gente faz parte de um clube juntos, que é o Fire, depois agora no Energy, depois agora temos mais um projeto pela frente. Uma coisa que a gente mais aprende, e aí até falando para vocês, empresários, muitas das vezes nós escutamos pessoas próximas, pais, irmãos, familiares que estão próximos, amigos, que não tiveram o resultado que você almeja, que você gostaria de alcançar. E não são essas pessoas que você tem que ouvir, infelizmente. São as pessoas que têm resultado, são as pessoas que vocês admiram, que vocês querem alcançar, que já tiveram resultado dentro do seu negócio, já tiveram resultado na sua vida, porque eles realmente vão ter o caminho certo, eles vão conseguir te direcionar para que vocês alcancem o resultado que vocês esperem. Porque senão você vai ter o conselho de alguém que não teve resultado, e aí você vai tomar as ações de uma pessoa que não teve resultado, e que não vai te fazer chegar longe. Então, eu falo que o quanto é importante, nos ajudou e ajuda muita gente você estar ao lado de mentores ou de pessoas que tiveram resultado, que vão te impulsionar, pegar na sua mão, fazer com que você alcance o seu objetivo e realize o seu sonho. Então, essa é uma dica muito importante. E aproveitando, né, você falou muito aqui de uma virada que o Johnny te falou dentro do Fire. Qual que foi o maior conselho que você recebeu na carreira, que você fala, cara, esse... Não tem como não ser outro como comercial, cara. Eu demorei para entender essa métrica de vocês. Por isso que desculpa, eu acho que é dom. Eu até me pergunto com Deus, todas as minhas orações diárias eu pergunto, eu gostaria de ter nascido com um dom comercial. Por quê? Dá para ser desenvolvido? Dá. Mas dá um trabalho do cão você desenvolver um tino comercial. E eu estou nesse processo de desenvolvimento. Mas eu vejo que é o comercial. Não tem porque você ter que vender, você tem que... Porque não adianta a gente melhorar nosso processo se a gente não tem novos clientes. E, infelizmente, tem gente que vai falar felizmente, quem paga a conta é o comercial, é entrada de dinheiro. Então, se você crescer, quer expandir para você mudar escritório, você vai ter que ter mais receita. Para você melhorar a premiação, melhorar os benefícios, aumentar o salário, você precisa de mais receita. E receita, quem é a única coisa que entrega receita dentro de uma empresa?
Vender, não Vender. tem outra forma. Não existe nada Infelizmente. antes da venda, né? Não existe. Tem gente que briga comigo. Às vezes, na rede social, já levei muita burdoada por isso. Pessoas são extremamente importantes. Mas de nada a gente adianta ter um time. Deve ter um time mestre aí em cima. Mas se você perder metade da sua carteira, você vai manter o time? Não. Não tem Não como. tem como. Você precisa. Então, você tem que lutar sempre para vender, para expandir, para trazer sempre mais pessoas do seu time. Então, todo o processo começa no comercial. Então, eu demorei muito para aprender isso. Mas eu vejo que a virada é onde eu mais invisto. Então, às vezes a gente tem medo de participar, investir em clubes menores, que nem tem gente, eu começo como? Começa com o BNI. Que Exatamente. é um ticket baixo. Sim. E que entrega muita coisa, né? É um clube, um clube de negócio, não sei se é clube que eles chamam, mas que eu tô em 2, por exemplo, tanto um para mentoria, outro para contabilidade, e pô, entrega conhecimento, dá os primeiros passos sobre o network, sobre a importância da conexão, Sim. porque ninguém compra. É difícil, friamente. As pessoas querem conhecer, né? E às vezes tem pessoas que falam assim, eu não consigo brigar com o preço. Briga com a experiência. As pessoas compram por emoção. A Dani fala muito sobre isso, né? Uma das maiores mentoras sobre venda. Venda é emoção. Se você se conectar com a pessoa, ela vai comprar de você. É isso aí. Independentemente do seu preço maior que o que ela tem no mercado. Conecte-se com ela. E o network é isso, né, Fabinho? Você vai lá, conversa com as pessoas, fala sobre o seu trabalho, vai perguntando sobre amigos e vem um monte de coisa. E aí você vai entendendo que o Caio Carneiro fala isso pra gente, né? 80% da sua agenda tem que ser vender. Isso é muito difícil. Eu tô conseguindo uns 40. Tô subindo a cada semana a mais. Mas eu vejo que realmente é isso. A gente tem que vender, vender e vender. Aproveitando que a gente está falando de comercial e falando a importância de marketing e vendas na empresa, é você que não segue a gente no canal, siga no canal, curta, compartilhe esse vídeo. Você, empreendedor, empresário, que está aprendendo muito aqui com o Rodrigo Leite hoje, trazendo insights poderosos para você que gostaria de empreender ou já está empreendendo. Então, tem muitos insights, desafios, processos que a gente passa aqui dentro da empresa para que a gente possa realmente crescer. Acho que você já deve ter pego aí essa grande dica que eu sempre falo, que não existe nada antes da venda. Você precisa vender para fazer com que o seu negócio cresça. Progresso e ordem, não é ordem e progresso. Não dá para você inverter essa ordem. E eu queria fazer um convite especial para você, empresário. Ano que vem, em abril do ano que vem, vamos promover uma viagem, uma imersão nos Estados Unidos, em Orlando, conhecendo grandes empresas, bastidores de grandes empresas como a Disney, Orlando City, Harley Davidson, Apple e a NASA. São grandes empresas onde nós vamos conhecer os bastidores, vai ter a oportunidade de fazer visita nessas empresas, conhecer processo, tecnologia, processo de vendas delas. Então vai ser uma imersão incrível que nós do Grupo FN fazemos esse convite. São vagas limitadas, são apenas 30 vagas para você, empresário, que deseja fazer essa imersão conosco. Então, se você não sabe como ainda fazer parte dessa grande imersão, entre em contato com o Grupo FN, que nós daremos todas as informações para que você possa estar junto com o Grupo FN, participando dessa grande imersão nos Estados Unidos, que inclusive o Rodrigo Leite já fez essa imersão, foi esse ano, né? Fiz 2 vezes. 2 vezes esse ano. Em maio incrível, e não? setembro. Muito incrível. É Disruptivo, né? Então, a viagem parece besta. Mas quando você entende os processos dessas grandes empresas, é altamente aplicável no menor negócio possível. Não tem como você não voltar de lá com a mente totalmente expandida. Em cada viagem que eu fiz, o faturamento aumentou. Você traz um insight de lá. Então, se eu falo isso por experiência, comecei a viajar esse ano, não perca essa oportunidade. Ainda mais você que conhece o Fabinho, conhece o Grupo FN, é daqui de São José. E se não é de São José também, não perca essa oportunidade. Porque ele já está montando, com certeza ele sabe o que está fazendo. A imersão vai estar absurda, então não tem como você não perder. Corre, porque lá realmente é limitado, porque as imersões têm um número total
total de pessoas. Então não adianta querer montar o grupo de 100 que não vai viajar. Então corra antes que feche, porque o Fabinho é muito bem relacionado. Então você, empresário que deseja fazer uma imersão nos Estados Unidos, conhecer os bastidores dessas grandes empresas, NASA, Harley Davidson, Apple, Magic Kingdom e Orlando City, corra que são vagas limitadas. Essa imersão vai ser incrível, vai ser no final de abril. Não perca, que vai ser uma grande experiência. Eu tenho certeza que você vai tirar insights poderosos para poder alavancar e crescer o seu negócio. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de vida pessoal. Eu não lembro muito bem o que houve. Eu confesso que eu não lembro, que você tinha acabado de entrar no Fire Club. Fica à vontade para falar, mas eu lembro que você expôs para a gente no grupo. Você teve um grande desafio logo na entrada do Fire Club. Talvez tenha sido um dos maiores desafios na sua vida, que isso não tem como você separar a vida pessoal da vida profissional. Eu lembro que até você estava pensando em sair do Fire, que não era o momento, por tudo aquilo que você estava vivendo. Me conta um pouquinho desse desafio. Puta, foram tantos. Vamos tentar lembrar. Você lembra qual? Porque foram muitos. Será que foi do meu irmão? Do seu irmão. Ah, tá. Vamos lá. Para mim foi muito difícil. Meu irmão tirou a vida dele em outubro de 24. Foi um momento muito difícil para mim, porque eu amo meus pais. E eu já não falava com meu irmão há um ano. Porque meu irmão, ele foi pro mundo errado de não vou entrar muito no assunto, mas é o que não presta, até para não magoar meu pai, que vai ver, e meu pai até hoje continua defendendo meu irmão e tá tudo certo, pai, você sabe o quanto eu te amo. E para mim, eu conversei com ele no sábado anterior, né? A gente não falava há um ano. No sábado, meu irmão pediu para falar comigo, e aí eu não queria falar com ele, porque eu tenho um grande defeito. Eu falo mais rápido do que eu penso. Então, quando eu vi, eu já falei. E aí eu falei, pai, não vai dar certo, porque eu e ele vamos nos desentender. Mas eu fui a pedido do meu pai, e a gente brigou muito por 2 horas. E eu lembro que a última frase da minha para ele foi: ô Ricardo, você não vai mudar de vida? Ele falou, não. Eu falei, então faz um favor, tira a sua vida. Faz favor para mim e para você. Por quê? Meus pais já estavam... Minha mãe dormia trancada. Meu pai, medicação, 28 comprimidos por dia tomava. Pelas questões psicológicas que meu irmão fazia sofrer. Então, para mim, eu estava olhando a vida dos meus pais, não do meu irmão. E meu irmão, na segunda-feira, ele tirou a vida. Então, isso falei com ele sábado, na segunda-feira ele tirou a vida. E eu não chorei, né, no processo, e nunca chorei pela morte dele, porque eu acho que a gente não pode ter dó. Sou duro também, sou cristão, mas eu sou duro. A gente não pode ter dó dos caminhos que as pessoas entram. E muitas vezes você não vai conseguir salvar muitas pessoas. Tem uma limitação para você salvar alguém. E a limitação é a partir do momento que o erro do outro também está atingindo você. Nós não somos Cristo, nós somos filhos dele. E meu irmão, talvez se eu ajudasse ele até o final, talvez eu estaria no mesmo mundo que ele agora. Então, ali eu senti. E aí, quando ele tira a vida, ele se joga na frente de um ônibus. Ali, para mim, foi muito difícil, porque meu pai morreu junto com meu irmão. Até hoje, eu não consigo reavivar meu pai. Eu levo ele, eu passeio com ele, eu vou visitá-lo toda semana. Mas meu pai está morto. A única frase que ele fala é: eu não vejo a hora de seu irmão vir me buscar. Porque meu irmão grava um vídeo. Antes de se jogar, ele grava um vídeo e manda pro meu pai, que ele fala: olha, pai, eu não aguento mais, eu vou tirar minha vida agora, mas fica tranquilo, eu tô vindo buscar você e a mãe. E meu pai fica com essa frase na cabeça. E para mim foi muito difícil, porque você ter que crescer e você ter cuidado dos seus, a gente não... Nenhum sucesso, nenhum crescimento, nada pode estar acima dos seus. Se você tiver que perder sua família para você ter sucesso e ganhar o mundo, diga não. Nenhum dinheiro do mundo vai comprar a sua família. Então, para mim, ali foi um momento muito difícil. Para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que eu fiquei 5 dias direto longe do escritório. Eu nunca fiz isso. Em 30 anos trabalhando, eu nunca faltei enquanto CLT. E depois, dentro do escritório, eu nunca fiquei longe. E ali eu senti vontade de sair do clube. Que eu falei assim...
cara, eu não vou conseguir me entregar a isso tudo. E aí eu lembro que minha mãe veio no secreto e falou, Rodrigo, você não vai salvar seu pai. A dor é do seu pai. E então você tem que ver sua vida. Porque assim como nós criamos vocês 3, porque eu, minha irmã e ele, você tem 4 filhos. Se você se entregar e não crescer, como é que você vai dar uma vida de crescimento para os seus filhos? E ali eu virei a chave e eu acho que nesse momento eu tenho que deixar muito claro a força de uma comunidade. Porque a gente não consegue entender muitas vezes porque a gente está num clube. Ali... o que eu recebi de ligação no meu particular, e eu lembro que quando eu entrei no velório do meu irmão, tinha uma coroa de flores, e o Johnny me ligou aquele dia, e o Johnny me falou 2 coisas. Rodrigo, tá tudo bem com você? Eu falei, não está bem, pelos meus pais. Ele falou assim, quantas pessoas você precisa que eu transfira do Serac para o seu escritório? Falei, nossa, Johnny. Ele falou assim, quanto tempo você precisa ficar longe do escritório? Aquilo para mim foi uma coisa absurda. E o Johnny estava fazendo uma viagem e ele falou para mim, você precisa que eu esteja do seu lado aí no velório do seu irmão? Então, esse é o poder de uma comunidade. As pessoas me apoiaram, as pessoas me deram muito suporte, todos os sócios do clube. Então, estar dentro de um clube de negócio vai muito mais além do que só a gente mudar a mentalidade de vocês e entregar ROI. O que a gente entrega muito mais é humanidade, porque são pessoas escolhidas, não é qualquer um que vai estar dentro da sua comunidade. Então, essa foi a virada que eu falei, gente, eu não posso deixar toda essa confiança, seja dos meus e também de todo mundo que está aqui oferecendo a sua casa, a sua estrutura, os seus funcionários para fazer com que eu não pare. Então aí eu falei, opa, tem que continuar. Caramba, que história, né? E que bom que você não parou, né? Que bom. E que bom que você continuou. Olha o quanto você cresceu de lá para cá. Eu entro no clube, Fabinho, com 5 funcionários. Hoje são 23 ou 24 pessoas que dependem do salário, o salário deles depende da evolução do escritório e do clube. Então, porque o que a gente faz no final é exatamente mudar a vida de quem está com a gente. Sim. Esse é o nosso propósito. Então, se a gente não crescer, como é que você traz mais gente para evoluir com você? E é uma história, assim, desafiadora. E eu acho que por mais que você já não falasse com o seu irmão, é seu irmão. Sim. Né? Tem seus pais, né? Que a gente sempre tem aquele sentimento de que, ainda mais quando a gente começa a crescer, é sentimento de, cara, tudo que eles precisarem, a gente está aqui. E por ser nossos pais, a gente não quer que eles sofram, né? Que eles passem por aquilo, a gente quer tirar isso deles, mas, como diz a sua mãe, acho que foi cirúrgica, né? Na colocação dela, né? Você tem 4 filhos, você tem a sua esposa, você tem muita gente para você percorrer. E realmente, assim, uma coisa que eu aprendi muito, principalmente nessas mentorias que a gente está, vai trazendo muito essa reflexão. A gente só consegue mudar aquilo que está nas nossas mãos, né? Então, a gente não consegue mudar o pensamento do outro, a forma como o outro vai agir. A gente só consegue mudar aquilo que está nas nossas mãos e você não ia mudar. Nada que você falasse para o seu pai, nada que você fale até hoje, né? Para o seu pai vai mudar alguma coisa, né? Você falou que encontra ele toda semana. Não tem o que você falar que vai mudar. É muito difícil isso. É muito porque já está com ele. Quando ele fala, ele repete a mesma frase toda semana. Cara, mas de tirar o chapéu vamos falar assim, essa resiliência, porque não é fácil. Emocionalmente a gente quebra, né? Emocionalmente a gente fica abalado, a recuperação é muito difícil, mas ao mesmo lado te mostrou esse conforto de quanto apoio, quanta gente do seu lado, quanta gente te apoiando, né? O seu mentor foi prontamente, você colocou à disposição, poder ajudar. E, cara, olha o Rodrigo de hoje, né? Eu vou falar. Imagina você passar no velório,
porque só tinha amigos do meu irmão no velório, né? Você passava o velório inteiro e ser apontado como responsável da morte dele. Eu não era responsável. Sim. Ele tinha os seus problemas. O único responsável era ele mesmo. Sim. Então, é o que a gente fala da autorresponsabilidade. Sim. Nós somos responsáveis. Não adianta colocar na luz, no céu, na energia, no líder, no irmão, no pai. Cara, tem gente da nossa idade até hoje, que é isso que é engraçado, que a gente vai aprendendo. E eu falei isso pro time ontem na palestra que eu fiz para eles. Eu falei, gente, tem gente com 30 e poucos anos de idade, 40 e poucos anos, tá botando culpa no pai e na mãe ainda, nas crenças limitantes que tem até hoje. Sim. E aí, cara, eu falo muito sobre isso. Cara, tem certas coisas boas dos meus pais que eu vou seguir, porque eu acho, cara, a forma como meus pais me deram carinho, me deram amor, eu vou pegar, vou seguir, porque acho que é isso, eu tenho que ser no mínimo isso para os meus filhos. Mas tem certas coisas que tinha que parar em mim. Exatamente. Eu não posso seguir, tem que terminar em mim. Porque eu preciso fazer diferente, porque são certas coisas que eu entendi e falei, cara, não adianta. E não adianta eu ficar reclamando da vida e falar assim, porque foi culpa do meu pai e minha mãe, eu aprendi com eles, foi isso que eu aprendi. Eu sou assim porque eu sou assim, né? Normalmente normalmente as pessoas que não têm resultado. Você escuta, eu sou assim porque é minha mãe, eu sou assim porque meu pai. Opa, peraí, gente, tem 40 anos. Cara, tá na hora, já não deu pra você 40 anos de idade, você não entendeu ainda que você pode fazer diferente? É que é mais fácil a gente jogar a culpa no outro do que assumir a responsabilidade de mudar, né? Cara, isso é muito louco. Tem até uma perguntinha aqui, que aí eu não vou nem falar. Aqui a pergunta era ser 10 anos, né? Mas vamos falar até menos, mas vamos falar. Vou deixar aqui 10. Se pudesse conversar com você de 10 anos atrás, o que você diria? Converse com todo mundo, faça network, vai vender, falaria isso com absoluta certeza. E porque focar no que a gente gosta também é aprender a vender e se desenvolver. Então, eu demorei muito para entender essa chave, porque senão eu já estava muito maior do que eu estou hoje. E aí você fica pensando, pô, se eu tivesse... Então, a métrica ali que o Flávio Augusto fala no podcast, que ele naquele 30 contra 1, que ele vira para a moça e fala, eu daria tudo que eu tenho, e ele é bilionário, para ter a sua idade. Por quê? Ele sabe o caminho de como fazer. Imagine nós, há 15 anos, 20 anos atrás, Fabinho, com a nossa cabeça. O que a gente quis trazer, que a gente não estaria fazendo tão novo? Que eu falo que agora a idade chega para todo mundo, né? A gente não tem a mesma vitalidade de 15, 10 anos atrás. A gente tá numa boa idade, hein? Não finge, não. A gente cansa. Boa idade. Pra você ver. Boa idade. Boa idade. Mas eu certeza que era isso que eu falaria para mim, com certeza. Cara, e aí você falou uma coisa que chamou a atenção, falou, pô, eu sou muito bom no que eu faço, sou um ótimo contador, tal. Tem muito contador que está penando, né? Eu conheço muito contador que, dentro dessas mentorias que eu participo, né, dos outros grupos que eu faço parte, que são somente contadores, que não crescem. Que dia que você daria para um contador que está hoje quebrado, que não performa, que está patinando e está desmotivado, às vezes está pensando em parar, vindo agora a reforma tributária, o cara da cabeça dele deve estar falando, cara, não vou conseguir entrar na reforma tributária, vou vender, vou passar o escritório, vou fechar. O que você falaria para ele? Eu falo isso já porque tem alguns que me procuram. Qual o grande problema? E a gente tem problema isso dentro do clube. As pessoas entram no Fire, por exemplo, que é um clube, parte dele para a formação de contador, porque querendo ou não, o Johnny é dono de um dos maiores ecossistemas de contabilidade. A pessoa não faz mentoria, não busca ajuda, não conversa com ninguém. Eu tenho certeza que se você é pequeno ou não tão pequeno e você entra em contato no Instagram do Fabinho ou no meu Instagram, eu tenho certeza que a gente vai se abrir para conversar com vocês. O problema é que, eu não sei o Fabinho, mas eu vou falar por mim, eu vou exigir mudança. Eu não vou dar uma ajuda ou oferecer algo para você se eu não ver o resultado acontecendo. O problema é que as pessoas elas não querem mais passar pelo processo. A gente vive, eu fico imaginando as pessoas no nosso tempo. Hoje, imagina, nosso tempo era talão de nota, escrevia na mão, a gente tinha que digitar. Hoje, a gente tem um sistema como o CIEG, por exemplo, que traz tudo a informação. Sim. Não sei se você passou por esse tempo que a gente tinha que digitar nota, não tinha nada de integrar. Essas pessoas não sabem a alegria que é trabalhar dentro de escritório de contabilidade hoje.
a quantidade de coisa e de trabalho que não se tem mais. O problema é que as pessoas querem entrar hoje e o contador, ele não estou crescendo. Mas qual ajuda ele buscou? Pediram para ele entrar na rede social, ele não entra. Hoje tem agência de marketing que está cobrando inicialmente R$ 1.700, R$ 1.800. E eu falo para o contador, cara, você não tem isso para investir, fecha seu escritório. Porque hoje a rua mais movimentada é o Instagram. Então, e aí as pessoas falam, mas eu não tenho número de seguidor. Eu, com menos de 2.000 seguidores, fiz mais de 1 milhão no Instagram. Então, e não é só para vender. O pessoal acha que Instagram não vende. Não, porque assim, o Instagram também... Exato, porque o cara vai buscar. Exatamente. Então eu quero ver FN. Realmente tem o Fabinho ativo, tá nos clubes. É isso que as pessoas vão buscar. A gente viajando, a nossa vida. O problema é que as pessoas querem o quê? Começar hoje e já ter resultado. Você falou uma coisa que é até interessante, só pegando o gancho aqui do que você está falando. Até comentei ontem com o JP, com o pessoal. Cara, esse final de semana eu estava num restaurante aqui no shopping mesmo, um restaurante. Foi primeira comunhão das minhas meninas. E aí estava almoçando aqui no restaurante. E aí, cara, um grande empresário daqui da cidade, ele está muito ligado ao Paulo Vieira. Tá sempre com o Paulo Vieira, fazendo negócio lá no Orlando. Ele tem negócios lá, faz 2 semanas lá, 2 semanas aqui e tal, não sei o quê. E aí ele tava numa mesa onde a galera apontou, e eu vi que apontou pra mim, o Fabinho e tal, não sei o quê. Cara, eu levantei, ele sabe quem eu sou, mas a gente não tem amizade, né? E aí eu tava indo embora, e Fabinho, vem cá. Me chamou pra um 5 minutinhos ali, cara, não sei o quê, quero tomar um café com você essa semana, tal, queria entender melhor de migrar as empresas para você, você é um contador que está muito conectado e é isso que eu estou precisando, de alguém mais próximo e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, da hora, porque eu não conhecia ninguém na mesa, as pessoas apontaram ali, ó, quem tá ali, tipo, sabe, quem tá ali, olha lá, tal, não sei o quê. Então, cara, achei muito legal. Aí, segunda-feira, ontem, né, a funcionária dele já agendou reunião e já falou o que quer. Quer levar, são mais de 20 CNPJ, quer levar todo, não sei o quê. As empresas dos Estados Unidos que tem, ele quer também migrar, porque ele quer estar perto de você, porque ele quer que você... É lógico que vai ter toda a parte operacional, mas ele quer que você atenda, você esteja, porque você é o que está mais conectado hoje no... E como que ele veio, e como que ele ou o pessoal que estava com ele viu isso, sendo que eu não conhecia ninguém da mesa dele. Rede social. Rede social. E custa você abrir uma conta no Instagram? Nada. Aberta, né? Porque tem gente que tem isso na hora que você vai entrar. Fechada. Na hora que até um produto que a gente tem, que acho que você estava falando aí do JP, que é a DAX Sales, né? Hoje a gente ajuda os escritórios de contabilidade a estruturar e organizar o seu comercial, a começar do zero, aqueles que não têm, desde o pequenininho, aqueles que não têm mesmo. E aí, muitas das vezes a gente vai ver uma rede social do cara fechada, ninguém entra, ninguém vê. Cara, isso é o mínimo que ele precisa fazer e precisa... estruturar isso de verdade. E é barato, Fabinho. As pessoas acham que é caro. Obviamente, se você for galgando, como nós temos podcast e tudo mais, vai ficando mais caro. O pessoal vai cobrando mais caro da gente. Mas, para início, eles vão ajudar pra caramba. Não, 2 coisas. Você viu que o Fabinho trouxe lá no primeiro pilar? Ele juntou comercial a marketing. É o melhor casamento. Exato. Não tem como, gente, porque o comercial vai buscar, obviamente, o lead. Mas é o marketing quem dá a caixa de presente com o laço vermelho. Não adianta nada você ter um bom conteúdo, uma boa fala, um bom trabalho, mas não ter isso metrificado em nenhum lugar. E o marketing é exatamente a pessoa que transforma a sua informação num produto. Então, quando eu comecei a investir, eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo. E deu certo. Aí eu falando, você vai dando certo, vai tendo, então realmente, o que você falou, você pega um celular, você faz stories, você faz um Reels. Hoje tem muito fácil, chat GPT, entre tantas coisas. Não tem conteúdo, entra no chat, digita alguma coisa. Hoje não tem desculpa, o problema é que quer dar desculpa. Mas assim, a desculpa é mais fácil, né? Sempre. Do que você sair da... Eu falo que ninguém cresce na zona de conforto. Precisa sair da zona de conforto. E os desafios é que faz a gente crescer, né? Que nos move. Então, eu tenho desafio com a câmera, eu tenho desafio... Cara, tudo bem, vence esse desafio. No primeiro. Você precisa vencer esse desafio. Os meus vídeos vão sair ruins. Sim, no começo vai sair... Péssimo. A não ser que você tenha já Olha o nosso lá no começo. A não ser que você já tenha uma boa didática. E tem vídeo hoje que a gente faz, assim...
sozinho, que também não sai perfeito, mas, cara, o importante é você estar ali, o cara tá... O conteúdo vai servir sempre para alguém, e é o que a gente mais escuta no nosso grupo, cara. Às vezes você, vou colocar um conteúdo aqui que não importa muito. Cara, muito pelo contrário, às vezes vai ajudar alguém, vai tocar o coração de alguém que está precisando daquela mensagem, está precisando ouvir aquilo naquele momento. Cara, então faça. E não se importa com o número de seguidores, porque às vezes tem contador que eu já falei que ele fala, mas eu tenho 400. Eu falei, você tem 400 clientes? Não. Falei, então você já tem mais seguidor do que cliente. É isso aí. Então, a gente perdeu a métrica de informação. 400 são muita gente. Você já faz evento para 800 pessoas. Mas o trabalho e a dedicação do seu time comercial para colocar 800 pessoas. É duro. Aí na rede social, você tem ali 600, 700. É gente pra caramba. Muita gente, Mas verdade. não tem. Quanta gente dali poderia estar te vendendo? Exato. Se você tivesse um bom conteúdo. Exatamente. Então começa, vai atrás, agências de marketing, preparem-se. É isso aí. Rodrigão, estamos chegando ao fim, mas eu tenho ainda 2 perguntinhas para a gente poder finalizar esse bate-papo, que está bem legal. O que te move? Deus. 100% Deus. Porque assim, nesse final de semana, a gente ouviu uma palestra que é a minha métrica. Não existe plano B. Deus, quando desenhou a gente, ele desenhou já a sua história de salvação, exatamente quem você vai ser aqui. As pessoas, elas querem fugir daquilo que Deus... E Deus, ele só sonha o melhor para todo mundo. Ele nunca sonha o pior. Então, se a gente vê grandes pessoas que começaram do zero, Gisele Bündchen, entre tantos grandes nomes, você vai ver que as pessoas foram descobertas em cidades pequenas, em sorveteria, hoje são trilhardários. O sonho de Deus era esse. O problema é que as pessoas não querem olhar para dentro de si e buscar o que precisa ser feito. Então, eu vejo que eu confio tanto em Deus que eu sei que se eu caminhar exatamente naquilo que Ele desejou para mim, eu vou alcançar sempre a plenitude. Então, não importa o andar, eu vou estar feliz. Eu sou uma pessoa 100% feliz, né? É fácil, obviamente, sou casado, 21 anos, 4 filhos, tenho sucesso profissional, mas eu ainda quero mais. Eu sei que não chegou no fim. Então, o que me move é Deus. Isso é muito legal que você colocou. Eu costumo falar muito sobre isso hoje em dia. Tem até a música do Frei Gilson, né, que fala, deixa Deus sonhar em ti. Nossa, a música é maravilhosa. Essa música é maravilhosa, cara. Desde que eu escuto essa letra cada passo que eu dou, cada decisão que eu tomo, é por Deus. Porque Deus, ele sabe o caminho. Eu tive algumas... tentei ser jogador de futebol, né? Tive a lesão. E aí o pessoal fala, e aí, a frustração? Cara, é um dia, porque Deus tem um propósito... para mim. Eu sempre falo, né, até que estava contando a história dos 2 que saíram daqui e montaram o escritório contábil, eu falo, cara, Deus sabe de tudo. Então, Ele mostra o caminho e na hora certa Ele vai mostrar o caminho que você precisa seguir, de que forma que você vai agir, qual a decisão a ser tomada, qual o caminho a ser seguido. Então, cara, não são os nossos sonhos, né? São os sonhos de Deus. O dele então, sempre é perfeito. A partir do momento que a gente entende isso, cara, mas flui com uma leveza, uma naturalidade, porque é claro que você não vai deixar de buscar, porque não é isso que Ele quer que você se dedique, Ele quer que você busque, Ele quer que você se empenhe, né? Então, você precisa, né? Não é sentar no sofá, vou esperar Deus sonhar em mim e as coisas vão acontecer. Não é assim que funciona. Ação. Então, você precisa ter ação, precisa ter proatividade, mas, cara, tá tudo preparado por Ele. Eu também penso dessa mesma forma. Tá tudo preparado, tá tudo escrito. Então, as coisas não acontecem por acaso. Não tem coincidência. Não tem coincidência você estar aqui hoje. Não, não é coincidência o Edgar estar aqui hoje. Não é coincidência o que está acontecendo. Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Deus, ele faz as coisas de forma muito correta. Então, eu acredito muito nisso. Né? É sonhar os sonhos de Deus, não os nossos. Se os nossos forem os sonhos de Deus, as coisas eu fico imaginando o que o Cariani trouxe no sábado, né? E perguntaria para você, só inverteria a única vez aqui no podcast. Será que você seria tão realizado e olhando todas as pessoas que você gera impacto hoje, seja dentro do seu time, ou seja no clube que você está construindo, como jogador de futebol? Eu tenho certeza que não. Porque Deus... Então você poderia ter insistido para arrumar lesão, para procurar um médico, entregar tudo que vocês tinham, cara, mas você resolveu olhar o outro lado. Hoje eu tenho certeza que não,
porque eu entendo que eu preciso transbordar isso para as pessoas, não só para o meu time, para os meus clientes, para as pessoas que estão em minha volta. Como eu falei, Deus precisou falar contigo sobre mim, e a gente nem era tão próximo. Precisou falar com a esposa do meu primo, foi o mesmo teor de assunto, mesmo tratativa, num aniversário aleatório, ela veio falar, ela falou até primeiro que você, lembra que eu acho que eu cheguei a comentar ela contigo? falou antes de você, antes de mim. E eu já vinha com isso na cabeça de ensinar, né? Porque a gente nunca acha que a gente é professor, que, nossa, eu vou poder ensinar as pessoas. Mas eu tenho certeza, cara, que Deus tinha esse propósito, né? Tem esse propósito para mim. Já tenho esse entendimento, não só esse, mas ainda tem muito, que a gente tem muito ainda para aprender, para percorrer, mas eu tenho certeza que estava tudo preparado. Sim. Tá. E eu vibro com cada novo sócio que eu sigo o seu clube no Instagram. Eu sigo poucas pessoas no Instagram, mas seu clube eu sigo. E eu vibro cada entrada. É um novo sócio, às vezes colocam 2 ou 3 juntos, né? Cara, isso me dá prazer de olhar. Você realmente indo de encontro àquilo que Deus sonhou para você. Não parando, que eu sei que é difícil. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente não, mas aí você lembra, não é sobre mim, é sobre quem eu impacto. E aí você ganha força, cria energia, cria tempo, vai criando imersão nova. Que nem você falou, a gente ainda está se conhecendo, fazendo um monte de evento, iniciamos em 2026. Isso não faz você não parar. Saber que, de fato, Deus precisa passar por você. Exato. Então, Deus não escolheu você. Você é o herói desse povo. Então, você não pode parar. Senão, essas pessoas jamais vão sair do seu lugar. Porque Deus escolhe um herói para cada batalha. Então, tem um livro muito forte, eu gosto, devia ter trazido ele, mas vou mandar e dar de presente para você. É O Homem que Deus Procura, que é exatamente sobre isso. Toda história tem alguém, a gente precisa passar por pessoas. E quando uma pessoa não se move, a nossa história fica parada. Então você precisa se mover, porque exatamente o caminhar das pessoas depende de você. Por isso que eu falei para você não parar. Show de bola, hein? Muito bom. Finalizando aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os empresários, aqueles que desejam empreender, aqueles que estão começando a vida empresarial, buscando performar no seu negócio. Deixa uma mensagem para eles, uma mensagem de apoio. O que você diria para eles nesse momento, início, né? A ideia aqui é que a gente fale com muitos empresários que estão iniciando, ou que estão passando por dificuldade, ou que ainda desejam empreender. Então, deixa uma mensagem para eles. Eu vou fugir aqui do script. Geralmente a gente quer deixar algo emocional, algo que de fato tem a ver com o nosso trabalho, mas como eu sempre digo, eu falo aquilo que está dentro do meu coração. E o que Deus pede para que eu diga, peça ajuda. Às vezes você está com um problema aí dentro de você, você já pensou na pessoa que você vai pedir ajuda, mas a vergonha te trava, a humilhação te trava, mas será o que vem depois não vai ser muito maior? Eu me disponho, o Fabinho, eu tenho certeza absoluta que também junto com o time dele. Às vezes você é contador, às vezes você é só empresário. Será que um bom papo não mudaria a forma que você está vendo a vida? Então não deixe de, às vezes, ouvir esse podcast ou pedir ajuda. E é tão simples você pedir ao próximo para que te ajude. É humilhante? Sim. E mostrar nossas dores, mostrar a nossa fraqueza, aquilo que não está dando certo, nem sempre é tão legal. Mas para você sair da onde você está, é só alguém para te dar a mão e te ajudar a caminhar. E aqui estão 2 pessoas que há um pouquinho mais de alguns meses resolveu fazer isso. Não só na contabilidade que vínhamos fazendo há tanto tempo, mas sim como sendo mentor de empresários aí no mundo dos negócios. Sensacional, Rodrigão. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite de vir aqui em São José falar conosco no Papo de Impacto. Prazer foi meu. Ajudar os empresários, né? Contando histórias, quantas histórias desafiadoras, porque as pessoas, a maioria das pessoas, né? Elas olham grandes empresários como você, olham o resultado que está acontecendo hoje, mas como você mesmo falou, elas não querem passar pelos processos, os desafios do processo. Então, quantas histórias desafiadoras você contou, né? De quem começou há 17 anos atrás. Como empreendendo, sim, mas há 31 trabalhando. Há 31 com contabilidade, 17 anos atrás, até tão pouco tempo, né? Com 5 ainda colaboradores, sem performar. Olha quanto tempo levou. E até para fazer um fechamento aqui,
do que o Rodrigo trouxe. Depois de muito tempo, quando ele se aproximou de mentores, de pessoas que pudessem pegar na mão dele, ajudar, foi onde você começou a performar. Então, hoje você já tem um sucesso absurdo no seu negócio, montou o seu clube. Então, tem vários empresários agora que estão pegando na sua mão para que você possa ajudar. Então, olha o quão é importante a gente pedir ajuda, estar ao lado de pessoas com resultado, ao lado de empresários com resultado que vão nos ajudar. Então, para você, mais um insight, olha o fechamento de tudo que o Rodrigo trouxe para nós. Você que está patinando no seu negócio, não atingiu o resultado que você espera, a performance que você espera, esteja ao lado de grandes empresários que podem te ajudar, empresários com resultado, de mentores que podem te ajudar. Aqui temos 2 mentores que podem ajudar você, né? 2 mentores que hoje fazemos parte da MLS, que é o maior grupo de educação empresarial. 1% que transcende o extraordinário. Exatamente. É o maior grupo de educação empresarial que tem no país, ajudando empresários a performar, a crescer no seu negócio. Então, isso é muito importante. O resultado que eu também tenho hoje, que é um resultado expressivo, eu falo que foi, principalmente nos últimos 2 anos, que eu faço parte de clubes como esse, grupos como esse, porque eu aprendo tanto com os outros sócios que fazem parte comigo, quanto com os meus mentores, e esses grupos que faz com que a gente performe, e todo empresário precisa estar num grupo desse, performando. Então, mais uma vez, obrigado. Quis fazer Não, mas eu preciso tirar algo seu aqui ao vivo, porque o que tá gravado não muda. Um não vai aparecer no vídeo, mas eu sei. Mas eu gostaria de ficar compromissado aqui que você estará no palco da próxima imersão do Alto Business Club. Tanto você como JP. Tem sua palavra? Tem a minha palavra. Que é dura a arrumagem desse homem, gente. Vocês não têm noção como é complicado. Não podemos negar palco, né? Beleza, exatamente. Então estaremos presentes. Continuando a nossa missão, transbordando para outras pessoas, né? Impactando a vida de outras pessoas. Por isso que o nosso clube chama Impacto Club. Acho que esse é o objetivo. Chegamos a essa palavra porque o objetivo é impactar a vida das pessoas. Escutei uma coisa muito legal ontem no meu grupo de oração, que o dia que eu for embora da Terra, eu quero deixar esse legado. Não quero ter 2 pessoas lá carregando o caixão. Eu quero ter lá mais de 1000 pessoas, né? Só um número hipotético aqui de pessoas que foram impactadas e falar, cara, essa pessoa realmente foi extraordinária. Acho que é isso que a gente tenta deixar. Essa pessoa, foi especial para mim. Muitas pessoas tendo o mesmo sentimento. Eu acho que é isso que a gente tem que passar na vida das pessoas, né? Passar deixando algum impacto positivo. Eu acho que é isso que a gente... esse é o grande propósito. Então, eu falo que eu tenho esse propósito com o meu time aqui, eu falo que eu tenho esse propósito com meus clientes, agora com os meus sócios e com as pessoas que estão à nossa volta, familiares, amigos e as pessoas que estão próximas. Acho que esse é o nosso grande objetivo, impactar positivamente as pessoas que estão ao nosso lado. E eu acho que é isso que move, né? Acho que é isso que dá esse frio na barriga todo dia. E eu acho que eu concordo contigo, o que me move é Deus, né? Minha família, né? Minha esposa, meus filhos, mas deixar esse legado para as pessoas, né, que estão em nossa volta e querem estar junto com a gente, eu acho que isso é sensacional. Acho que para mim é o combustível diário, né, para que a gente continue. E Sim. Parabéns. Obrigado. Por você continuar. Não, eu não vou desistir. De fato, eu não tive um desafio tão grande igual você passou e parabéns pela decisão, porque é uma decisão continuar. Você já tinha tomado quase que uma decisão de desistir e parabéns por continuar e estar aqui hoje, um grande empresário de sucesso que inspira muita gente, me inspira, né, faz a gente melhorar. Já olhei para você e falei, caramba, o Rodrigo está muito na estica, eu preciso melhorar isso aqui também. Chegar lá. Cara, tá bonito demais. Mas é isso, gente. Então, você que esteve com a gente, muito obrigado pela companhia. Assista esse vídeo, não perca, sensacional. É um grande conteúdo que a gente trouxe para cá, uma grande história do Rodrigo, de grandes desafios e que não desistiu, continuou. Ele está dentro dos 5% das pessoas que continuam e alcançam o resultado, porque as outras 95%, elas desistem e param no meio do caminho, e ele está dentro dessas 5 pessoas. Então, você que ainda não segue a gente no canal, siga a gente no canal, compartilhe, toque o sininho, compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas.
não só empresário, mas para aquelas pessoas, empresários que desejam e precisam escutar essa mensagem que o Rodrigo passou, porque muitas das vezes você compartilhando essa mensagem, você vai estar ajudando alguém que precisa escutar isso naquele momento. Tá joia? Muito obrigado a todos e uma ótima tarde.